E quando Deus lhe mata, Davi fica assustado com o juízo de Deus sobre a vida de Uzá. E aí Davi disse, irmãos, ele interrompe, ele aborta o plano de levar a arca para Jerusalém. Davi agora assustado com medo, a exemplo do que ele viu acontecer no arraial dos filisteus. Agora, como deixar, com quem deixar um objeto tão perigoso e assustador? Davi não queria. Alguém que estava na sua comitiva também não queria. Davi, acredito eu, que no caminho vê um sinal de um morador na beira da estrada. Quem sabe uma fumaça subindo pela chaminé. Ele diz, vamos àquela casa na beira da estrada. Tem uma fumaça saindo lá. Se tem fumaça, tem gente. Vamos chegar até aquela casa. Bate na porta. Sai alguém da casa. Pede para que o homem da casa venha recepcionar. Não era uma visita comum, era a visita do rei com a sua carruagem. Davi chega para um homem de nome Obed-Edom. Relata para ele a história. Só que ao invés dele ficar assustado, ele começa a rir. Ele começa a entender o projeto de Deus e diz, não pode deixar a arca na minha casa. Só que eu quero te explicar quem era Obed-Edom. O seu nome, Obed, significa escravo, significa servo. Edom significa que ele era morador, descendente dos edomitas. A Bíblia diz que ele era da cidade de Gate, aquela cidade que também era a cidade de Golias, descendente de Esaú, os maiores inimigos de Israel. Só quem morava na beira do caminho nos tempos antigos, irmãos, eram prostitutas, eram coxos, aleijados, pessoas rejeitadas pelo convívio social, que morava na beira do caminho. Era o retrato da vida de Obed-Edom. Mas a sorte, inspirada por Deus no coração de Davi, achou a casa de Obed-Edom. Obed-Edom não tem aonde deixar a arca. Você quer a arca? Quero a arca. Só que a arca não fica na casa de Obed-Edom, irmãos, por 20 anos, por 30 anos. A arca fica na casa de Obed-Edom por quanto tempo? 3 meses a arca fica na casa de Obed-Edom. Segundo os historiadores judeus, Obed-Edom era tão azarado na vida, além da sua árvore genealógica ruim. Ele tinha uma esposa que era estéril, os seus animais eram estéreis, a sua fazenda nada produzia. Era um homem totalmente amaldiçoado. Ele recebe a arca. E quando ele recebe a arca, eu tenho certeza que ele reservou um lugar especial para a arca do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que pelas manhãs Obed-Edom acordava, ele não passava em frente à arca sem antes reverenciar ela, sem antes oferecer um louvor, sem antes oferecer uma oferta. E aquele negócio foi virando a favor da vida de Obed-Edom. Agora ele estava na sua casa com a presença de Deus, irmãos. As coisas começaram a mudar. Aonde não tinha vida, começou a ter vida. Obed-Edom saiu para a lavoura. Ao contrário do que acontecia quando chegava em casa, com as mãos vazias, com um semblante castigado pelo sol. Daqui a pouco um dia Obed-Edom chega na casa, entra pelas portas do fundo, acredito eu, com algumas espigas na mão. A mulher fica assustada, o que é isso? A terra nunca produziu nada, mas foi a arca do concerto que estava atraindo a presença de Deus para a casa de Obed-Edom. Aquela mulher raquítica,
anêmica, estéril, agora ela estava gestante, estava se preparando para ser mãe de uma grande família. Deus estava mudando a história de Obed-edom. A glória que foi maldição para os filisteus estava trazendo resultado para ele. Aleluia! Assim é a vida do crente, irmãos. Jesus pode até se tornar maldição para o mundo, porque o mundo virou as costas para Deus, mas para a igreja ele é vida eterna, para a igreja ele é porta, para a igreja ele é a ressurreição e o Cordeiro de Deus que habita conosco. Aramagashura mandaracé. O terreiro da porta de Obed-edom, pastor José Carlos, que não tinha um frango para correr, que não tinha um carneiro, agora a porta da casa de Obed-edom tinha muitas criações, fartura. A Bíblia diz que ele se tornou rico na região, ele se tornou poderoso na região. A notícia chegou em Davi, e quando a notícia chegou em Davi, ele disse: então a arca não pode ser trazer apenas maldição, alguma coisa está acontecendo lá. Davi se prepara pela segunda vez, irmãos, para ir à casa de Obed-edom. Prepara toda a comitiva novamente, carruagem, os cantores, os músicos foram com Davi. Quando chegou na casa de Obed-edom, ele disse: vim buscar a arca. Só que ao contrário da primeira, Davi agora estava preparado. Sabia que Deus era atraído por louvor. Sabia que Deus é atraído por adoração. E ele prepara agora louvores para conduzir a arca para Jerusalém. Comunica para sua esposa Mical: Mical, prepara aí uma festa. Prepara aí bois e carneiros, porque a arca será subida para Jerusalém. Ele prepara toda a sua comitiva, irmãos, e ele chama uma pessoa especial, que estava excluída do cenário de Israel, um homem já avançado em idade, por nome Asaf, aquele que ministrava o louvor diante da arca do Senhor. Quem sabe quando Davi foi chamar ele, disse: já estou velho, já estou avançado em idade, dê oportunidade para outro, dê oportunidade para os mais novos. Davi disse: não, aprendi a lição. Com os mais novos eu quebrei a cara, com o carro novo quebrei a cara. É você que sabe ministrar, é você que sabe louvar e tocar o coração do mestre. Você vai ministrar louvor. Cada passo que eu dar, um cordeiro vai ser imolado. Cada passo que eu der, um hino vai ser cantado. E assim nós vamos chegar em Jerusalém, de adoração e adoração, de louvor e louvor. Nós vamos trazer a arca para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que Deus é atraído por adoração, irmão? Deus é atraído por adoração. Quando a igreja adora, Deus se manifesta no céu. Quando a igreja adora, irmãos, Deus se levanta do seu trono para olhar para baixo e ver a igreja. A única vez que Deus olha para baixo é para assistir a adoração da igreja, porque Ele é atraído por adoração. Levante a sua mão, vamos encher, aleluia, a presença do Pai de adoração, da fumaça, do incenso, do louvor, da gratidão. Levante a sua mão, irmão, aleluia. Sai do anonimato, sai da frieza, sai do desânimo, dê um brado de glória a Deus, adore a Ele. Meus irmãos, como é que pode alguém ter uma arca 20 anos e nada mudar na sua vida? E 3 meses ter a sua história mudada? Deus abençoou Obed-edom nas 3 áreas, irmãos: espiritual, material e sentimental, que incluía a sua família. Ele
foi pai de muitos filhos, área familiar. Ele se tornou abençoado financeiramente porque se tornou rico. E se tornou um homem abençoado espiritualmente. Agora, alguém está batendo na porta novamente. Ele olha a carruagem de Davi. Meu Deus, vem buscar a arca. A arca vai ser levada. Davi prepara os sacerdotes para levar a arca. Mas Obed-edom não estava preso, atrelado àquilo que ele recebeu quando a arca estava na sua casa. Davi coloca a arca sobre os ombros do sacerdote. Vai levar para Jerusalém. Antes de Davi virar as costas e ir embora, Davi sente por trás dos ombros alguém tocar ele. Quando Davi olha, era Obed-edom. Senhor meu rei, eu posso acompanhar a arca? Eu sei que é muito difícil, sou de uma linhagem excluída, sou um morador da beira do caminho, mas eu não posso fazer vistas grossas pelos resultados que a arca me causou. Ah, rei, se tu puderes me deixar acompanhar a arca, eu vou abandonar tudo que eu ganhei aqui, mas eu quero estar perto da arca. Eu quero ser um secretário, estar do lado. Aonde ela for, eu quero estar perto da arca. Irmãos, eu acho que mais difícil do que um rico deixar a riqueza é um pobre que conseguiu ser rico deixar a riqueza. Obed-edom não estava preocupado com o gado que ele garinhou, com as riquezas que ele obteve. O que ele queria era estar perto da arca. O que eles queriam era estar observando a arca, porque a arca mudou a história de Obed-edom, irmão. Aleluia! A arca trouxe intimidade na vida de Obed-edom e mostrou para ele que é preciso e é possível dar a volta por cima quando está perto da arca. Sabe o que aconteceu, irmão? Obed-edom, ele foi tão fissurado, ele foi tão apaixonado pela arca, que quando ele vai na comitiva com o rei, que Davi prepara a chegada em Jerusalém, e de longe as multidões observam a arca entrar pelos portões de Jerusalém. E lá vem Davi. A Bíblia diz que ele estava bailando e dançando, e os hinos e os louvores estavam sendo cantados. Sabe o que Davi faz, irmãos? Ele tira a sua capa para dançar e receber a glória de Deus diante da arca. Essa capa não era a sua roupa, simplesmente era a capa de rei Davi. Ele tira a capa e joga a capa no chão. Era como se ele estivesse dizendo diante do Rei dos Reis: eu tenho que deixar de ser rei, tenho que deixar a capa no chão, para eu entrar na presença daquele que é maior, daquele que é mais poderoso do que eu. E ele vai então e tira a sua capa, e ele vai bailando e dançando na presença da arca.
Mical, que estava na carne, não entendia o que era a arca. De cima da janela ela disse: ele é um menino, é um moleque, está se tornando, se rebaixando perante Israel. E ela começa a censurar o rei. O rei não está nem aí, ele quer celebrar a presença da arca, ele quer cantar na presença da arca. E quando Davi observa aquilo, ele libera uma palavra de maldição para Mical: os tempos que você tiver em vida, você será estéril, Mical. Mical, que era filha de Saul, aquela que ele ganhou como troféu no combate com Golias, nunca teve a alegria de balançar uns filhos no braço, porque rejeitou a presença da arca na sua vida. Davi vai entrando, e após a chegada da arca, Davi constrói um tabernáculo, um santuário. Ele agora não quer deixar ela num quarto escuro. Ele agora prepara um lugar reservado para a arca. Sabe o que aconteceu, irmão? Pergunta para mim assim: aonde estava Obed-edom? Mais forte, pergunta: onde estava Obed-edom? 1 Crônicas 15, 17 e 18. Vamos ver onde é que ele estava. 1 Crônicas 15, versículo 17 e 18. Observa aí aonde é que estava a arca do concerto. A arca e Obed-edom. Versículos 17 e 18. Era o lugar aonde estava Obed-edom. Diz assim: ordenaram, pois, os levitas de Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Etan, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maceias, Matias, Elifeleu, Miqunéias e Jeiel eram o quê? Porteiros. Obed-edom foi tão apaixonado pela arca, irmãos, que ele disse para Davi: me deixa pelo menos na porta do templo, pelo menos na porta do tabernáculo, nem que eu tenha que olhar para a fresta da porta, aquela que mudou a minha história, mas eu vou estar na porta, na porta, na porta. Eu quero estar perto da arca, mas não quero deixar a arca, porque ela mudou a minha história. Aleluia. Obed-edom dá mais de um passo, irmãos. Pergunte para mim aonde estava Obed-edom. 1 Crônicas 15, 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor, no mesmo texto: e os cantores Emã, Asaf, Etan se faziam ouvir com símbolos de metal. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias, Benaía, com alaúde sobre Alamote, Matitias, Elifeu, Miqunéias e Jeiel, Azarias, com harpas sobre Sinimite, para esforçar o tom. Observe o segundo passo que ele dava: de um morador da beira do caminho, de um homem excluído pela sociedade, de um pobretão, de um amaldiçoado, ele vai caminhando perto da arca. Primeiro, ele é o porteiro do santuário, mas agora ele dá mais um passo. Agora ele é cantor, irmão. Não sabia nem por onde entrava uma harpa, nem aonde estava uma nota musical. O que ele queria era estar perto da arca, era estar perto da glória. Ele agora era músico, ele estava cantando, aleluia, ele estava celebrando perto da arca do Senhor, irmão. Uma coisa é os irmãos que são músicos, Bom Sebastião, né, os músicos que aqui estão, tocar. Mas alguém, irmão, que nunca tocou um instrumento nem de sopro, muito menos uma harpa,
agora era músico diante da arca. Sabe por quê? Porque Deus não recebe só beleza, Deus não recebe só capacidade, irmão. Deus não está aí nem para dotes musical. Ele quer saber a limpeza do coração, Ele quer saber a integridade, Ele quer saber se você é adorador, Ele quer saber se você está apto para pagar o preço por Ele. Obed-edom, porteiro. Agora ele era músico que tocava diante da arca. Pergunta mais uma vez para mim, onde estava Obed-edom? Capítulo 15, versículo 24. Do mesmo texto. Agora ele sobe mais um degrau. Versículo 24. Diz assim: e Sebanias e Jeosafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaía, Eliezer, os sacerdotes tocavam a trombeta perante a arca de Deus. E Obed-edom, Jeías eram porteiros. Outras expressões diz guardião da arca. Ele agora não era aquele que aparecia lá de vez em quando. Ele é aquele agora que estava 24 horas, sem piscar, olhando para a arca, admirando a arca, apaixonado pela arca. Aleluia! Eu posso imaginar que o primeiro dia de assistência como guardião, ele esqueceu a hora de dormir, de comer, de beber água, de ir no banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas, porque a arca atraía tanto a sua atenção, que ele queria viver para a arca, ele queria estar dentro da arca, ele queria comumente estar junto da arca do Senhor. Ele agora era, irmãos, guardião da arca. Diga comigo, porteiro. Diga mais forte, porteiro. Músico. Terceiro, guardião da arca. Pergunta para mim, aonde é que estava Obed-edom? 1 Crônicas 16, 37 e 38. Obed-edom vai subindo. Ele vai mergulhando na arca. O negócio dele era a arca. Ele não estava preocupado, irmão, com o bode que ficou no pasto, com a ovelha que estava lá, com os animais. O que ele queria era a arca. E ele vai avançando, se aproximando da arca. Veja onde ele está agora. Versículo 37 e 38. Diz a palavra de Deus: então deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, Asaf. Asaf era de uma linhagem, irmãos, de uma linhagem poderosa, de uma elite. Ele tinha méritos para estar aqui, ele tinha condição de estar aqui. Então estava lá Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a quem? Obed-edom com seus irmãos, 68. Estes, Obed-edom, filho de Geduntum, e a Osana ordenou por porteiros. Obed-edom agora não era mais cantor, não era mais porteiro, não era mais guardião. Obed-edom agora era ministro do louvor. Aleluia. Irmãos, olha que ousadia de Obed-edom, irmão. Agora ministro de louvor, do lado, coladinho com Asaf. E para dar agora uma cutucada em Asaf, ele não era apenas ministro, ele era líder de 68 que cantava junto com ele. Ele liderava, ele coordenava como ministro de Deus perante a arca do Senhor. Levante a sua mão, por favor, quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Não seja como Abinadab, não seja insensato, não seja insensível em relação à glória de Deus. Seja como Obed-edom, mude a sua vida, mude a sua história, causa, aleluia, uma aproximação da glória de Deus na sua vida, para mudar, para mudar, para mudar, para mudar, para mudar. Somente a glória do Senhor pode lhe fazer isso. Obed-edom agora era ministro.
ele estava agora com 68 pessoas ministrando diante da arca. O que Deus pode fazer com alguém quando alguém tem iniciativa. O que Deus pode fazer com alguém quando alguém provoca uma mudança na sua vida. Pergunta mais uma vez, aonde estava Obed-edom? 2 Crônicas, capítulo 25, e o versículo 24. 2 Crônicas, capítulo 25 e versículo 24. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Também tombou todo o ouro e prata, todos os vasos que se acharam na casa de Deus. Entregou e os tesouros da casa do rei, os reféns, e voltou para Samaria. Sabe o que se tornou Obed-edom, irmãos? Tesoureiro do ouro, da prata, do santuário aonde ficava a arca. Louvado seja o nome do Senhor. Um pobretão que não sabia nem contar o gado que tinha porque não tinha nenhuma cabeça. A única coisa que ele podia esperar era a morte chegar na sua casa, porque a vida era dura. Para ele, amaldiçoado, agora se tornou um homem de confiança do rei. Ele se tornou tesoureiro do santuário da casa do Senhor. Irmãos, eu estive dando uma lida nos documentos dos judeus, que fala sobre a história. E um rabino lá chega a dizer, convertendo o que Obed-edom estava sobre a sua responsabilidade naqueles dias, para hoje, ele era tesoureiro de 3 bilhões de dólares do santuário da casa do Senhor. Agora eu pergunto a vocês, um homem que não conhecia nada, um homem que era miserável, agora era como ministro da fazenda, agora era como um economista bem-sucedido, estava na maior cadeira, dentro do tesouro do santuário da casa do Senhor, perto da arca, perto do santuário, ele se tornou o maior posto de Israel depois do rei. O que Obed-edom queria, irmãos, era estar perto da arca do Senhor. A Bíblia diz que Obed-edom teve 8 filhos, não podia ter nenhum, a esposa era estéril. Teve 8 filhos. Veja só o nome dos filhos que ele coloca. Grava aí, primeiro, Semaías, ouvido por Jeová. Josabade, Jeová é quem me deu. Joá, Jeová é meu irmão. Natanael, meu Deus é meu amigo. Amiel, existe recompensa. Isacar, portador de salário. A arca transformou a vida de Obed-edom. Só porque ele estava perto da arca de Deus. Essa arca aqui, irmãos, a presença de Deus, é usada uma palavra hebraica que nós entendemos por Shekinah, é presença de Deus no meio do povo de Israel. Agora existe uma outra palavra, que esta palavra pertence aos crentes da nova aliança. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 2, quando Jesus Cristo nasceu, apareceu lá no Oriente uma estrela, guiando os magos para Jerusalém. Os magos queriam chegar até o menino, Belém da Judeia. Não sabia, não tinha GPS naquela época. Não tinha mapa para eles chegarem até onde estava o menino. O menino estava escondido, mas ele foi atraído pela glória, pela estrela que estava no céu. A estrela foi guiando. Não era mais a Shekinah, irmãos, que era presença. Agora era o Kavod, a glória do unigênito Filho de Deus. Eles foram atraídos pela estrela. E quando eles chegaram dentro da manjedoura, eles ofereceram 3 ofertas.
mirra, incenso e ouro para o cavode de Deus, a glória do unigênito Filho de Deus no meio da igreja. Se Obed-Edom, irmão, se tornou poderoso porque tinha presença, Shekinah, imagina a igreja que tem a glória. Imagina a igreja, imagina a igreja, imagina a igreja, irmão. Levante a sua mão, por favor, ao céu nesta noite. Você é poderoso, você é forte, você vai vencer o diabo, você vai vencer o inimigo, você vai vencer o mundo, você vai vencer o pecado, você vai vencer toda a frieza, porque você tem a glória, você tem a glória, você tem a glória de Deus, você tem o cavode de Deus. Abra sua boca para adorar e para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Obed-Edom foi atraído pela arca. Você é atraído por quê, irmão? O que é que te atrai? Quem nos atrai tem que ser o Senhor Jesus. Ele é a nossa glória. Ele é a nossa glória. Guarde isso. Eu poderia dizer aqui sobre os netos, mas vou deixar para outra oportunidade. Os netos de Obed-Edom, o que significa? Irmãos, é muito mais forte, muito mais poderoso. A ousadia de Obed-Edom. Se Obed-Edom chegou, irmão, acredito que não tem ninguém aqui pior que Obed-Edom. Todo mundo está um passo pelo menos à frente. Se ele chegou e mudou a história da vida dele, nós podemos mudar a nossa história. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Um dia que eu estava conversando com o pastor Idelgado, eu disse para ele, se algum dia você ganhar a oportunidade para falar de Obed, não te der uma hora para falar, você não precisa nem começar. Porque, irmão, é exemplo de mudança de vida. É agarrar a presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. Agora, em rápidas palavras, porque o tempo não nos espera, quantos Abinadab tem aqui essa noite? Eu tenho 30 anos de crente, irmão. Quem diz que 30 anos vai valer alguma coisa?